E aí pessoal, vou mostrar como ficou aqui meu sistema de içamento do caiaque pro teto, tá? Esse aqui é o Predador, acho que é 38 quilos, né? Vamos botar 40. Então eu fiz em 2 pontos, que aí ele divide o peso, né? 20 quilos para cada um, para ficar mais leve. Conforme indicação do próprio fabricante, a melhor maneira de você botar o caiaque suspenso é botando ele de cabeça para baixo, porque essa borda dele lateral, que ela é mais grossa, ela é feita para sustentação, do que ele com o casco para baixo. Eu simplesmente peguei fita, né? A fita que usa nas catracas grandes para amarrar em caminhão. Peguei a fita larga também, para garantir, não peguei a fita menor. Simplesmente passa a fita por baixo e bota aqui, faz o laço e bota no mosquetão. Eu superdimensionei o mosquetão, também não precisava de um mosquetão tão grande, mas é bom que fica fácil para manusear aqui, tem bastante espaço. Aí dá mais segurança, é barato, tá? Simplesmente, ó, a fita com nó. Depois eu vou fazer um acabamento menor, eu vou tirar essa fita, desfazer o nó e vou fazer a costura, tá? Para ficar melhor. Mesma coisa na parte de trás. O cabo de aço, vocês podem ver que eu não usei o cabo de aço muito grosso, não tem necessidade. O grosso é difícil para manusear pra caramba. O fino é mais maleável, mais tranquilo. Esse cabo aqui, eu esqueci a espessura, né? Mas ele suporta 200 e tantos quilos, tá? Então já está muito bem dimensionado também. Com 2 travas para ter segurança, né? Com trava de segurança. Lá em cima eu botei uma rodana polia, que ela é usada em academia. A academia utiliza ela, né? É a mesma polia que passa o cabo de aço lá das máquinas. É utilizada, essa aqui é chamada polia de teto, né? Tem gente que faz alguns exercícios passando alguma coisa nessa polia de teto. Ela também é extremamente superdimensionada, aguenta bastante carga. A de trás também é a mesma coisa. E aí ali chegamos na outra polia que direciona para cá. E ali tem outra polia que direciona para baixo, que vem para a catraca. Aquelas polias lá do teto lá é chamada de polia caixa. É polia em V, né? Porque ela tem um V na rodana. É chamada de polia caixa. É a mesma polia que é utilizada aqui nos portões, ó. Coloca lá. Quem faz o portão embute essa caixa lá e aí o rolamento corre sobre o trilho. É a mesma, tá, gente? E o que é importante? É importante que seja polia caixa e que o eixo da rodana seja parafuso e porca. Por quê? Para você poder tirar o eixo, sacar o rolamento que está lá, a rodana, e ter acesso só à caixa, para a caixa ficar livre para você poder parafusar. Aqui minha estrutura está toda feita no parafuso. Eu optei em não chamar soldador, que os bichos são enrolados, são careiros pra caramba. Então eu não gosto de depender dos outros, tá? Depois eu vou mostrar os parafusos que eu usei. Daquela rodana vem pra cá, como eu disse. Aqui também 2 rodana caixa, né? Aí tenta medir certinho. Aqui eu botei um suporte em L, que eu mandei preparar de metal. Um suporte 3 milímetros, bem reforçado também, bem dimensionado. A catraca é a mesma catraca usada nos reboques de barco, que é aquela catraca para você recolher o barco da água, não tem mistério, tá? Aqui, ó, tudo parafusado, suporte bem parafusado aqui na coluna, tá? A estrutura ficou muito boa. O parafuso que eu usei, vamos lá, gente. Eu utilizei esse parafuso sextavado com a porca, tá? Um parafuso 6 milímetros. Qualquer casa de ferramenta tem esse parafuso. Optei pela porca de pressão, né? Que você apertou, ela não vai frouxar. E aí te dá mais segurança, tá? Já eu atravessei, furei, né, com a broca o perfil, atravessei e botei a porca do outro lado, tá? Então, muito bem preso. Já essas caixas de cá, se vocês repararem, ó, aqui tem um perfil soldado no outro. Eu não tenho acesso à parte interna do perfil, então eu não consigo. Ou eu teria que usar um parafuso grandão para atravessar pro lado de lá. Mas não tem necessidade. O pessoal que montou a minha estrutura aqui, eles falaram que esse parafuso brocante aguentaria bem, que ele é para bastante carga de peso. Eu falei assim, pô, mas
a porca dá mais segurança, né? O parafuso é mais grosso. Ele falou, sim, é mais grosso. Só que, porém, o parafuso brocante é feito num material muito mais forte, tá? Tanto que, se vocês repararem aqui, ó, na estrutura do meu vizinho, ó, meu vizinho fez uma estrutura mais robusta que a minha. Ele nem usou chapa de metalão, não. Aquilo ali tá parecendo aquele aço carbono. Eles montaram a estrutura toda com esse mesmo parafuso, ó. Outro parafuso brocante lá, ó. Ali outro parafuso brocante. Eles montaram a estrutura todinha em parafuso brocante. Tá tudo de encaixe. Ó. Tudo de encaixe com parafuso brocante. Não tem solda. A minha é de solda. Então eu confiei. Coloquei o parafuso brocante ali. Me pendurei em uma rodana só. E ele aguentou de boa, cara. Nem ciscou, nem mexeu. Então é seguro, tá, gente? É seguro. Aí você vai falar, pô, mas minha estrutura é de madeira. Não vai dar para usar esses parafusos. Não tem problema, gente. Não tem problema. Na casa de ferramenta você pede um parafuso sextavado de 6 milímetros, né? Um parafuso com a cabeça sextavada de 6 milímetros, ou de 8 milímetros, do jeito que você preferir, para madeira. Que aí o que você faz? Você pegou um parafuso de 6 milímetros, faz o furo primeiro com a broca de 4 milímetros menor, 4 ou 3 milímetros, e depois coloca o parafuso sextavado, que ele vai ter uma rosca e vai ficar bem firme na madeira, tá? Sem problema nenhum, só muda o parafuso, gente. O material são o mesmo, tá? Lá atrás, ó, o meu caiaque ficava no teto lá atrás a minha estrutura é de madeira. E eu prendi desse mesmo sistema que vocês estão vendo, só que na madeira, com os parafusos sextavados para madeira. Beleza? Outra dica. Se vocês repararem, ó, os cabos de aço, cada um tem sua rodana. Eu optei em não passar na mesma rodana. Tem gente que passa os dois na mesma rodana. Por que isso que eu optei em não passar na mesma rodana? Porque o teto ele é em declive. Então, eu vou ter que recolher um cabo mais que o outro, né? Ó, se vocês repararem, ó, uma rodana tá lá, a outra tá aqui. Chega aqui, os cabos estão independentes. Como que eu recolho um a mais se a catraca é a mesma? Moleza, pô. Moleza. Na hora de recolher aqui na carretilha, pego uma chave de fenda, afasto aqui. Então, se eu quero que esse cabo recolha mais, eu deixo ele desse lado, em cima de uma parte do carretel que tem mais cabo, e automaticamente ele vai recolher mais do que o que está aqui, com o carretel com menos cabo. Então é simples, é só guiar para onde eles vão, separar eles, e aí eu consigo recolher um mais que o outro. Assim eu consigo deixar o caiaque bem coladinho no teto, sem sobra, tá? Fica aí a dica. Lógico, poxa, se eu pudesse ir reto aqui, não fazer curva para lá, pegar aquela rodana, colocar direto na parede, que aí você usa parafuso sextavado com bucha de parede, e descer direto para a catraca, pô, bem melhor, né, do que eu ter que dar a volta. Assim, não gastaria menos duas catracas a menos, dois rolamentos a menos, 2 serviços a menos. Lembrando que todas essas minhas polias, ela tem rolamento interno, tá? Tem rolamento de esfera, gente. Opta por rolamento de esfera, que é bem mais leve. Lá atrás eu usei só com rolamento de eixo, né? Que aí desliza só, metal no metal. É bem mais pesado, tá? É o dobro de peso para girar a catraca. Então, opta por rolamento de esfera, tá? Bem mais leve. Pô, descer ali seria show. Faria o suporte e colocaria a catraca ali. Mas eu sou um pau mandado, né? Quem disse que a minha esposa deixou eu botar uma catraca no acabamento frontal da casa? Mas não deixou de jeito nenhum. Então eu tive que fazer a curva. Beleza, gente? Aí, ó, vou mostrar aqui a catraca. Pessoal, ficou muito leve, cara. Muito fácil. Ó, eu nem faço esforço, cara. Eu nem faço esforço, cara. É muito bom, ficou muito bom. Aí, ou seja, vou pescar, desço já no rack do carro, amarro e vou embora. Cheguei, coloco o carro, só engato ali as correias na polia, no mosquetão, e já sobe o caiaque pro teto. Ó, facinho, cara. Ó, facilita muito. A catraca, ela tem uma trava, né? Que você diz se é para recolher ou se é para dar linha, para dar corda. Né? É uma trava que parece ser um pouco simples. Então, como segurança, eu como segurança, a estrutura está super dimensionada.
o menor equipamento que eu tenho aqui que aguenta menos peso é o cabo de aço, que é para 200 e tantos quilos. O resto é para cima disso. Então tá, eu não tenho medo nenhum disso aqui soltar. Não solta de jeito nenhum. Com esse peso só de 40 quilos. O medo foi se por acaso a travinha escapar e a engrenagem soltar. Então, como segurança, eu fiz uma coisa simples. Ó. Peguei uma corda. Se ele soltar, ele vai voltar para baixo. Eu simplesmente travo aqui, dou um nó. E aí pronto. Ele não desce de jeito nenhum. Como é que ele vai descer? Não desce. A corda vai segurar e faz minha segunda trava de segurança. Beleza, gente? Eu vou deixar na descrição todos os equipamentos que eu usei, tá? A polia de teto, a rodando a polia caixa, a catraca. Às vezes o vendedor troca o link, mas eu vou deixar na descrição o nome dos produtos, né, com os tamanhos, especificações, e o link. Se o vendedor não trocar de link, vocês vão conseguir comprar o mesmo produto que eu comprei. Beleza? Fica aí a dica. Fica top demais, tá? Sem falar que não ocupa espaço, né? Uma maravilha. Lembrando que a minha telha é a telha sanduíche, tá, gente? É a telha térmica. Então o caiaque fica lá no teto protegido da temperatura, não tem perigo nenhum. Valeu! Bora pescar agora!